Oiê! Cheguei. Esperando o pessoal aí entrando. Aqui estou eu, como prometido. Esse aqui, ó, é o Jujubas, pra mim só. Pra vocês, Júlio César Meira Papo. Eu vou começar só dando um recadinho rapidex, que é o seguinte. Hoje eu não vou ficar mandando beijinho. O que acontece? Muita gente não consegue ver que a live já acabou e continua mandando e acha que eu não tô mandando beijinho e aí fica chateado comigo. E na verdade a live já acabou, é que fica aparecendo ao vivo ali em cima ainda, tá? Então agora eu vou mandar um beijo muito querido pra quem eu não mandei da outra vez, pro meu afilhado Luciano, pra minha querida Elaine, pra Érica, pra minha cunhada Marisa, pra todas as que eu não mandei da outra vez, Tamires, minha gravidérrima. Mas eu não vou ficar mandando por causa disso, tá? E até porque dessa vez, gente, deixa eu falar, pra caber 2, o celular tá longe, eu não enxergo não que vocês escreveram. Então de vez em quando vocês vão me ver fazendo isso aqui, ó, é porque eu não enxergo. Hoje a gente vai falar sobre como as pessoas se comportam com relação à opinião dos outros. Por que eu escolhi esse tema? Nós escolhemos. Porque nós temos maneiras diferentes de lidar com isso. Então eu entendo que a minha maneira é enriquecedora de um lado e ele de outro. Porque não tem jeito certo e jeito errado. O meu jeito pra mim traz algumas coisas, o jeito dele pra ele traz outras. Então, a gente vai falando aqui com vocês. Volto a falar, quem achar que tá muito longo, dá um tchau, beijo, vai fazer suas coisas, se não ficou ouvindo a gente aí, tá? E a gente espera ajudar vocês no que a gente puder. Depois vai pro YouTube, finalmente, eu conheço um cara que conseguiu fazer um negócio lá funcionar, que eu não entendo bosta nenhuma dos negócios lá. Pra você que não sabe, fica lá os vídeos. Chama Autobiografia de Ninguém. Ninguém, no caso, é ninguém, né? Nós é ninguém. E depois você consegue assistir lá o vídeo completo, tá bom? Então vamos lá. Como você se comporta com a opinião dos outros? Como ele é o convidado da casa, ele fala primeiro. Eu vim pra cá pra gente fazer esse vídeo e fazer umas outras coisas, e aí eu vim no caminho pensando, no trajeto na estrada, vim de São Paulo, vim pensando como é que a gente ia endereçar esses assuntos. E de fato, Luciano e eu, a gente tem maneiras muito, muito peculiares de lidar com a opinião alheia, e por incrível que pareça, embora elas sejam maneiras diferentes, no final elas acabam se encontrando no final do caminho, né? Eu não sou exatamente uma pessoa famosa pela minha paciência. Eu nunca fui famoso pela paciência. Mas eu também nunca fui famoso por ser um filho da puta, o que já é um grande benefício, né? Eu sou uma pessoa muito direta, eu sou uma pessoa muito... Eu vou direto no assunto que eu tenho para falar, eu vou direto no tema, eu trato o tema no momento em que ele tem que ser tratado, e assim segue a humanidade. Eu acho que todo mundo seria muito mais feliz de acordo com isso, do que as pessoas ficarem inventando histórias e floreando coisas que não dá para florear. Tem coisa que simplesmente é o que é e ponto. E a maioria das coisas, de fato, é o que é. E eu acho que a gente enfeita muito as coisas. E algumas dessas coisas que eu vim pensando no caminho, que são coisas que servem para todo mundo, não servem só para mim nem só para a Lu, é o seguinte: eu acho que a gente confunde muito o que é opinião, as nossas e as dos outros, com julgamento, com preconceito, com agressão, com uma maneira de lavar roupa suja disfarçada, e opinião não é bem isso, tá? Então, assim... Crítica, muita crítica. Eu vejo muita opinião, muita crítica fantasiada de opinião. Aliás, eu acho que é o que mais tem. A gente vê isso ao longo da vida. Então, eu acho que ninguém aqui mais é criança e não todo mundo consegue entender isso, o tamanho que tem isso de fato. Na minha cartilha de vida, opinião é uma coisa muito séria, porque você só dá ou você só pede para quem você confia, né?
E a opinião, de fato, só tem valor quando quando ela vem de alguém que você confia, alguém que tem a vivência com você, alguém que respeita você, alguém que quer o seu bem e alguém que você admira e que admira você também. Então ela só serve quando você, de fato, quer transformar positivamente a vida daquela pessoa, quando você emite a opinião. Luciana e eu, a gente já passou por inúmeras histórias aí ao longo da vida, a gente tem mais de 20 anos de convivência. São muitas opiniões trocadas, muita crítica trocada, muita briga, muita risada, muita coisa. É muita coisa para colocar num vídeo só. São muitas lives que a gente vai ter que fazer junto para conseguir enfiar todos esses assuntos que a gente quer falar para todo mundo. De fato, o que acontece é o seguinte, eu acho que nesses momentos em que eu pedi opinião para a Lu pediu opinião para mim, era uma opinião especializada, porque era vindo de uma pessoa que sabia o que é que a gente estava passando, que tinha conteúdo para tratar o que a gente estava passando, ou qualquer um de nós estivesse passando, que tinha conhecimento, que estava junto e que queria o bem um do outro. Então, as muitas vezes que eu pedi, e ainda peço opinião e ainda quero ouvir o que ela pensa a respeito das coisas que estão acontecendo na minha vida, seja no trabalho, na vida pessoal, onde quer que seja, elas são válidas, porque a Lu é uma pessoa que eu respeito, a Lu é uma pessoa que eu admiro e uma pessoa que eu sei que quer o meu bem. Rola crítica? Rola. Rola desentendimento? Rola. Mas também rola muita segurança de saber que a crítica, o desentendimento, tudo que a gente quer dividir tá dentro de um espaço seguro. Mais uma vez, eu não sou... Então, é isso que acontece. Eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer ao longo da vida, mas porque existe uma relação de segurança pré-estabelecida, uma relação de amizade, uma relação de amor que existe antes. O que eu percebo muito que as pessoas fazem, quando as pessoas me procuram para ouvir uma opinião, isso ao longo da vida eu também pude comprovar, é que as pessoas querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir... Elas me procuram quando elas de fato querem ouvir o que eu acho a respeito das coisas. Porque eu não floreio, eu não boto enfeite, eu não boto perfume na opinião. Se você quer de fato ouvir a minha opinião, se você quer ouvir um conselho, ou se você quer ouvir uma crítica, você me procure, porque eu vou te dar tudo isso na medida que for necessário e de acordo com o nosso nível de relacionamento e sem a intenção de magoar. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, e às vezes essa opinião, esse chacoalhão vem fantasiado de opinião. E a gente precisa dessas coisas para poder sobreviver e para poder continuar. E às vezes magoa. Às vezes a gente precisa ter maturidade para filtrar. Claro. Eu acho que o filtro vale para a opinião e vale para todo o restante das coisas na vida, quando a gente recebe a opinião e quando a gente emite a opinião. Uhum. Porque é muito fácil a gente só criticar também quem a gente procurou, porque às vezes a opinião não é o que você quer ouvir e normalmente não é o que você quer ouvir. Não é. Normalmente não é o que você quer ouvir, normalmente não é o que você está preparado para ouvir, normalmente não é do jeito que você gostaria que a coisa fosse endereçada. Então eu digo particularmente do meu jeito, que é bem diferente do da Lu nesse caso. A Lu, não que ela floreie as coisas, mas ela tem uma maneira mais delicadinha de endereçar o assunto que eu não tenho. Eu também não sou um trator, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Não me olha com essa cara. Mais ou menos. Mas eu gosto de endereçar o assunto, eu sou muito direto na hora de endereçar o assunto. Então, se você me procurou, é porque você quer a minha opinião. E se você quer a minha opinião, você sabe como é que eu emito a minha opinião normalmente. Como eu disse, não é para ser destrutivo, não é para magoar ninguém, não é para ferir ninguém, não é para atacar ninguém. As pessoas que se sentem à vontade para vir pedir a minha opinião, elas se sentem seguras para fazer isso. Não é qualquer pessoa no meio da rua que vai pedir minha opinião, porque eu também vou emitir a minha opinião se a pessoa pedir. E talvez ela não entenda muito bem, porque ela não vai saber como é que eu me porto na hora de dar a minha opinião. E ao mesmo tempo, tem um lado no dia que eu peço a opinião. Eu não saio pedindo opinião para todo mundo, porque de fato... Para ser bem honesto, a opinião da maioria das pessoas não me interessa. Não me interessa. E não é que não me interessa hoje com 40 anos, não me interessava nunca ao longo da vida. Se você não é uma pessoa, mais uma vez, que eu admiro, uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu sei que vai me tratar, tratar o assunto que eu estou levando de uma maneira positiva e de uma maneira enriquecedora, eu não quero saber a sua opinião. A sua opinião não importa para mim. E eu não preciso dela. Muita gente confunde isso
com aprovação. A opinião é uma coisa de aprovação. Então tem sempre aquela sua amiga na adolescência que você faz as merdas homéricas que você toca na sua adolescência e ela é aquela que vem te dar um apertão e fala, olha, segura um pouco aqui que não tá funcionando bem esse negócio. E você fica puta com a amiga, ou puto com o amigo, com a amiga, ou o que quer que seja, que o gênero é o que menos importa na conversa. Você fica puto porque aquela opinião não bate com o que você esperava. Você não quer uma opinião. Você quer aprovação. Você quer que alguém passe a mão na sua cabeça. Você quer que alguém vá limpar as merdas que você fez. Não é só na adolescência, não. Isso daí é até morrer. Até morrer. A gente quer isso até morrer. A gente quer aprovação. E eu vou dizer pra você, Lu, que isso pra mim é um traço de infantilidade. De você querer, porque isso é o que você procura nos seus pais quando você é criança. Você procura que o seu pai e a sua mãe sempre passem a mão na sua cabeça. Isso varia de casa para casa, óbvio, de estrutura familiar para estrutura familiar, mas você espera que ele passe a mão na sua cabeça e que ele te defenda de tudo. Às vezes você não precisa ser defendido, às vezes você precisa sim de um chacoalhão, às vezes você precisa levar um tranco para poder entender como é que a coisa de fato está acontecendo. Todo mundo se perde. Eu me perco, você se perde, todo mundo que está aí assistindo também se perde no meio do caminho. E às vezes a gente precisa de alguém para resgatar a gente do lugar onde a gente se enfiou. Sempre. E aí vem a bendita da aprovação. A gente não pede opinião, a gente quer aprovação para as coisas que a gente está fazendo. Às vezes ela vem, às vezes ela é satisfatória. Você pede uma opinião sobre alguma coisa que você está fazendo e você está seguindo um caminho feliz, um caminho bacana, legal você receber aprovação. O problema é quando você quer aprovação para uma merda que você está fazendo, para alguma coisa que você está fazendo errado na sua vida. E daí não tem aprovação. O amigo de verdade, ele não é aquele que passa a mão na sua cabeça o tempo inteiro. É aquele que quer o seu bem. E o seu bem não significa necessariamente que ele vai passar a mão na sua cabeça. Pode ser que seja um tabefe na sua cara. É aí que eu vou entrar. Eu vou entrar porque aí é o assunto mais delicado. Tem 3 pontos que eu vou tratar de tudo que ele falou. O primeiro, que é a coisa é a lição mais difícil a respeito da opinião dos outros. Eu vou falar, todo mundo vai concordar, mas no dia a dia viver isso é foda. Uma pessoa tem que te amar muito pra dizer que você tá fazendo merda. Porque é muito mais legal falar que você tá, arrasou. Gente, a pessoa que mais briga com a gente quando a gente é criança é a mãe. Porque a vizinhança, o tio, o amigo que vai ver de vez em quando fala, ai, deixa fazer isso. A mãe fica, não vai fazer. Não vai fazer. Não, tira, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ela te ama. A mulher com o marido com a relação conjugal é conflituosa pelo mesmo motivo. Porque enquanto existir amor, sim, você vai dizer que a pessoa tá errada. Você tem obrigação de dizer que ela tá errada. Se você a ama, se você quer que ela seja feliz. É claro que eu não vou entrar em méritos daquela pessoa que sente prazer de ver a outra humilhada, ofendida, errada o tempo inteiro. Eu não tô falando de uma relação abusiva. Eu tô falando de uma relação saudável. É aí que entra você usar o poder que você tem de uma maneira positiva ou negativa. A positiva, você tem sim obrigação de falar que a pessoa tá errada. Só que a maioria das pessoas não quer ouvir. A gente vai dividir em 2 partes. A primeira, a pessoa que não quer ouvir. E a segunda, que é a mais delicada de todas, porque a que não quer ouvir, ela se coloca na posição de não querer ouvir e ok, ela se fecha, pronto, acabou. É um direito que ela tem. Sim. E aí você vai entrar naquela que quando a pessoa se abriu para ouvir, você vai esbarrar naquela que acha que pode dizer o que ela bem entender. Não é assim. Você tem que tomar cuidado como você vai pisar no universo do outro. Porque você dizer que o outro tá errado, você já sabe que é delicado, todo mundo. Ele com esse jeito dele e eu com o meu, não importa qual é o teu jeito. Dói do mesmo jeito em todo mundo. Dói do mesmo jeito em todo mundo, porque você já ouviu crítica algum dia na tua vida, então você sabe que dói. E normalmente, quanto mais uma pessoa levanta a bandeira de um determinado assunto, é mais que aquele assunto dói na pessoa. Porque ela levanta aquela bandeira justamente porque é um assunto dela. Eu até já tratei isso em outras aulas, em conversas. Eu nunca vou poder falar de preconceito de cor com a mesma intensidade que uma pessoa negra, porque eu não sou negra. Eu posso
falar sobre assunto, porque eu não sou retardada, porque eu sei como é, porque eu assisto, porque eu estudo, porque eu tenho meu intelecto funcionando, mas dizer que eu senti isso, eu nunca vou sentir. Nessa vida não, pode ser que em outra, quem sabe, né? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Só que eu tenho certeza que crítica é uma coisa que 100% das pessoas já ouviram e 100% não gostou. Em algum momento. Só que todas as críticas são indigestas. Ela não precisa ser, além de indigesta, agressiva, grosseira, dolorida, traumática, porque existem pessoas que levam isso à raia da loucura. Esse é outro assunto. E de todas as coisas que o Júlio falou, eu vou dividir uma coisa que ele disse em duas partes. A primeira, mais importante, é essa coisa de você dividir a opinião dos outros com o que é crítica. No fundo, a pessoa não quer emitir opinião. Ela quer que você faça o que ela acha que é certo. Exatamente. E tudo bem ela ter a opinião dela, só que opinião é uma coisa que só serve pra mim. Quando eu falo assim, Júlio, eu amo você, eu não estou falando do Júlio, eu estou falando de mim. Quando eu digo Júlio, eu odeio você, eu continuo não falando do Júlio, eu continuo falando de mim, das minhas emoções, do que eu sinto. E eu não tô falando nada do Júlio. Em momento nenhum eu falei de nada que ele fez, de nada que ele é. É tudo muito egocêntrico. O que é uma opinião? Opinião não é algo relacionado a mim, é relacionado a ele. Quando ele fala que precisa existir uma noção de segurança, a segurança é que quando você emite essa opinião, por mais que eu vá dizer alguma coisa que seja muito indigesta para ele, e eu já disse, assim como já ouvi, ele sabe que nunca aquilo sai da minha boca com a intenção de que ele se ferre. E eu também. Pode ser indigesto? Pode. E é. É ruim ouvir que você tá errado. É ruim ouvir que você fez merda. Principalmente, gente, porque quando a gente ouve que fez merda, a gente sabe que fez. A gente só queria alguém que dissesse não fez, mas a gente sabe que fez. A gente nunca vai perguntar uma coisa que a gente não sabe. E é por isso que eu digo que quando a gente tá nessa situação, a gente não tá procurando uma opinião, a gente quer aprovação. A gente quer que alguém passe a mão na nossa cabeça. E a gente não entende a diferença entre as duas coisas e sai fazendo isso indiscriminadamente. E depois fica puto com a pessoa para qual você pediu opinião, que na verdade era uma aprovação. Porque ela não te aprovou. Porque ela não te aprovou. Só que normalmente, a gente vai pedir isso num lugar que a gente acha que é seguro. E justamente porque é seguro, a pessoa vai falar a verdade. Aí a hora que ela fala a verdade, dá coisa que não presta. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é o que a maioria das pessoas entende errado, inclusive eu, que é o quê? O viver a sua vida baseado no que o outro pensa que você é, no que o outro acha que você é, no que o outro acha que você deveria fazer, no que o outro acha que você deveria ser. Gente, isso é impossível para qualquer um de nós, para ele, para mim. Assim como é impossível uma pessoa que diz assim, eu não tô nem aí pro que os outros pensam, eu não tô nem aí pro que os outros acham. Isso não existe. Você pode não mover a sua vida pela opinião alheia. Dizer que você não se importa nunca é mentira. O Júlio é uma das pessoas que eu conheço que menos se importa. Ele de fato não liga. Se não for alguém que ele ame, ele não liga. Você pode chegar pra ele e falar assim, nossa, você é um cara escroto. Ele vai fazer assim, ó. Não perguntei nada pra você. E eu sou escroto e você é intrometido, que veio se meter na minha vida. Ele é assim. E eu admiro isso pra cacete, porque eu sou o oposto. E ele tem vontade de bater minha cara na parede. Muitas vezes tive. Porque a pessoa fala pra mim, Luciana, você não sei o que, não sei o que. Eu não vou nem citar exemplos pra não dar vontade nele de me bater aqui agora. Ele fala, não acredito que você tá dando importância pra essa merda. E eu dou. Aí eu choro, sofro, quase morro. Ah, momento Maísa, meu mundo caiu. E essa é a maior troca da nossa relação. Porque o universo dele, que ele me apresenta, é um universo totalmente distinto, diferente. E o que eu apresento a ele também é. De fato.
Gente, eu consegui andar até chegar num ponto de que apesar de me importar com a opinião dos outros, com as críticas, apesar delas doerem, apesar de eu ainda me sentir muitas vezes atropelada, ofendida, como todo mundo, eu não sou nem mais bonita nem mais feia que ninguém, hoje eu consigo olhar e pensar, bom, uma parte do que você tá dizendo é verdade sobre mim, e o que você quer que eu faça a respeito dessa verdade. E a outra, você tá falando sobre você. Aí eu não posso te ajudar. Eu consegui chegar no meio do caminho. E, admiravelmente, ele também. De fato, é verdade. Porque antes, ele olhava pra cara da pessoa e falava assim, meu, por que você não vai... E pronto, no meio de todo mundo, no meio de uma festa, ele mandava uma pessoa se fuder e continuava tomando uma bebida aqui bem de boas. E hoje não, hoje ele consegue não fazer isso, ele consegue raciocinar sobre aquilo, ele consegue continuar batendo papinho com a pessoa e se pá, entender. Gente, é isso. E aí a gente vai falando, a gente fala muito assim, a maturidade, ela não é só porque a gente fica mais velho, é porque a gente vive coisas que trazem dor. Então, muitas vezes eu estive muito sobrecarregada de pessoas e muito sozinha, e isso foi terrível pra mim. Ele, por outro lado, muitas vezes esteve muito sozinho, e a gente vai aprendendo que precisa ir até aqui, uns e outros até aqui. A gente precisa aprender a caminhar. A gente precisa... O outro sempre vai ter impacto na vida de todo mundo, sempre. A gente precisa parar com essa história de que o nosso universo particular, só a gente cuida dele, cuida todo dia até morrer. Só que o outro sempre vai ter impacto na vida da gente. Só que a gente precisa saber até aonde cada um vai dar esse impacto. O impacto que eu vou dar na vida dele é um, que ele vai dar na minha vida é um. O que o cara da padaria vai dar é outro, o que o cara da esquina vai dar é outro, o que o meu colega de trabalho vai dar é outro, o que a minha mãe vai dar é outro, o que os meus filhos... A gente só precisa dividir e colocar cada um na caixa certa. Porque às vezes a gente se perde e a gente coloca todo mundo na mesma caixa. Aí aquele fulano lá, que a gente nem sabe direito o nome completo da pessoa, a pessoa chega falando assim, nossa, que camisa feia você tá vestindo? E apesar da gente fazer de conta que não ligou, nunca mais a gente coloca a camisa. Não pode ser nunca da boca pra fora. Tem que ser, sempre começa por dentro. Todo esse movimento começa por dentro. A Lu sempre foi uma pessoa, desde que a gente se conheceu no passado, a Lu sempre foi uma pessoa muito emocional, muito visceral, ela sente as coisas com muita intensidade, e eu não tô fazendo isso em tom de escárnio, ela sabe disso. E eu sempre fui uma pessoa muito séria, eu sempre fui uma pessoa muito prática. Ele já arremessou uma caixa em mim, tá? Pra eu parar de chorar, ele arremessou de lenço uma de caixa. papel, ela não parava de chorar, eu joguei uma caixa de lenço de papel nela, com amor, mas joguei. Mas jogou. E ela riu. Ela não parava de chorar horas, dias, e ela riu nessa hora. Isso é agressão. Mas funcionou. Mas foi agressão. Ninguém é obrigado a conviver com o ranho do choro alheio. A gente sempre foi muito diferente nesse aspecto, e por mais que a gente tivesse essa diferença, a gente sempre conseguiu complementar um ao outro. Então, isso que a Lu tá falando de chegar até um certo ponto, e isso tem a ver muito com a maturidade, não tem a ver com a idade. Eu conheço gente de 20 anos que consegue fazer isso com uma facilidade absurda, e eu fico super feliz quando eu vejo as pessoas. Eu demorei mais tempo para aprender, mas aprendi e continuo aprendendo todo dia. Eu acho que a gente não pode parar, nunca. Tudo que puder ser melhor tem que ficar melhor. A gente chegar nesse meio do caminho. Então, assim, hoje eu já não sou mais tão duro, tão intransigente, tão taxativo como eu costumava ser no passado. Mas também não sou uma pessoa muito emocional e visceral e que sofro a respeito das coisas. Assim como a Lu também já não é mais a mesma pessoa emocional, visceral e tudo mais que ela era antes, embora isso faça parte da natureza dela, mas hoje ela já consegue fazer leituras com um pouco mais de frieza. A gente também precisa ter um pouco de distanciamento das pessoas, porque a não ser que exista essa relação de confiança e você saiba que você pode contar com aquela pessoa, a opinião daquela pessoa não importa pra nada. Então é a história da camiseta. Saí com uma camiseta, alguém na rua falou que odiou a camiseta,
dou de ombros, falo que tudo bem, mas eu nunca mais ponho a camiseta. Não, eu tenho que aprender a não me importar de verdade com a opinião das pessoas que não fazem diferença na minha vida. E com as pessoas que não podem me acrescentar nada. A opinião, para mim, ela só tem valor quando você quer o meu bem. Quando você sai do seu lugar, quando você se descola de você e você passa a entender o que o outro está passando. Então não adianta nada a Lu me procurar com uma coisa que ela quer dividir comigo e que ela quer ouvir o que eu tenho para falar, seja opinião, seja crítica, seja lá o que for, e eu colocar as coisas para ela como se fosse eu. Não, eu tenho que me colocar no lugar dela, eu tenho que saber o que ela está passando, eu tenho que entender o que está acontecendo na cabeça dela, qual é o sentimento dela, o que está mexendo com ela, não comigo. Exatamente. Eu sei como eu lido com essa situação. Mas como é que ela pode lidar com essa situação? Exatamente isso. Não tem outra palavra. Do jeito do outro, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. E tem uma coisa importante, quando alguém toma coragem, porque tem que ter coragem para você e pedir também esse tipo de ajuda para o outro, porque isso é um auxílio. Você tem que se emprestar para o outro por algum momento. Você tem que sair do seu lugarzinho comum, você tem que sair da sua vida normal, tem que sair da maneira como você raciocina, se colocar no lugar do outro, se doar para o outro, mas você principalmente tem que emprestar o que você tem de conhecimento de vida e o que você tem de conhecimento a respeito daquela situação para o outro. Não é impor a sua vontade, não é impor a sua maneira de resolver o problema, é mostrar que existem outras maneiras de resolver o problema, é mostrar um ponto de vista. Opinião é um ponto de vista, baseado numa série de coisas, baseado no seu conhecimento intelectual, baseado no seu conhecimento de vida, baseado nas experiências que você já passou, tanto boas quanto ruins. Você empresta isso para outra pessoa que veio te pedir alguma coisa e você doa isso para ela de maneira que ela possa também ver com os seus olhos. Porque ela foi te pedir ajuda porque ela já não está conseguindo enxergar com clareza com os olhos dela. Então você empresta isso para a pessoa. Isso tem que ter um desprendimento muito grande. Não pode ter essa vaidade de empurrar a goela abaixo a sua opinião no outro. E eu talvez tenha ficado, ao longo dos anos, tenha mudado a maneira de processar esse tipo de coisa. Eu nem sempre fui fofinho na hora de processar esse tipo de coisa, e não era mesmo. Hoje eu já consigo lidar melhor, hoje eu já estou mais fofo com essas coisas. Mas muitas vezes a opinião dos outros foi para me agredir. E eu não sou uma pessoa vitimista não, tá? Eu não acho que eu sou vítima da situação, eu não acho que o mundo inteiro quer me bater e não sei o quê. Mas tem algumas pessoas que querem, de fato. Né? Você tem que ter um filtro aí para você saber como é que são as coisas. E quando você aplica esse filtro e você percebe que a pessoa está fazendo para te agredir, ou porque ela quer encaixar você dentro do quadradinho dela, porque ela quer encaixar você na maneira como a cabeça dela funciona, porque ela acha que aquela é uma verdade absoluta e ela vai empurrar aquilo para você, então aí temos um problema. Só que eu reajo muito rápido. Eu não sou o tipo de pessoa que leva o assunto para casa, mastiga, digere o assunto, fica com aquilo empossado. Esse cara sou eu. E a Luciana é assim. Eu sou o cara que digere na hora, que engole na hora e que já trata o assunto e já devolve a resposta. Isso assustava as pessoas. Isso ainda assusta algumas pessoas. Quem convive comigo, quem me conhece, quem sabe da minha história, da minha trajetória e tudo mais, já não se assusta mais e quando vem procurar já sabe o que vai levar. Não dá para você emitir uma opinião para você, ajudar outra pessoa quando você quer que a outra pessoa seja você. Ninguém é igual a mim. E eu e a Lu, embora a gente tenha essa diferença, a Lu digere mais devagar, a Lu sofre mais a respeito de algumas coisas, obviamente de uma maneira diferente que era há 20 anos atrás, mas ainda assim a gente consegue se encontrar no meio do caminho, porque ela nunca tentou impor uma maneira de pensar, assim como eu também nunca tentei. Que a gente sabe onde é que a gente termina. Ele termina aqui, eu termino aqui, pronto, acabou. É assim. Até onde a gente pode ir, né? Onde gente, cada um consegue. E às vezes o que o outro precisa é só que a gente escute. A maioria das vezes. Não precisa de opinião. A gente pode conviver com o outro sendo diferente. Na verdade, a gente é obrigado a conviver. Porque a gente, com opinião, sem opinião, com crítica ou sem crítica, a gente é obrigado a conviver com a diferença das pessoas. Assim como elas são obrigadas a conviver com a nossa. Às vezes a gente fala, nossa, o fulano ali, o cara é malo, o cara é isso. Você já parou pra pensar que você também é? Você já parou pra pensar, quando você acorda de mau humor, quem é que te suporta? É muito fácil para todo mundo, para todos nós. Vamos fazer um raciocínio rápido pra gente encerrar o vídeo? Todo mundo para pensar?
A gente critica todo mundo o tempo todo. Quando eu digo a gente, eu digo todo mundo. Eu digo eu digo ele, digo você aí que tá assistindo. A gente critica todo mundo o tempo todo. Não tem santo aqui. Madre Teresa morreu, Chico Xavier também, Jesus Cristo faz mais tempo ainda. Ninguém chegou nesse nível de elevação espiritual e cultural. A gente critica todo mundo o tempo todo. Então, isso quer dizer que todos nós também somos obrigados a conviver com a crítica de todo mundo. Porque é tudo cíclico. Então, a gente vai ter que aprender a conviver. Então, vamos fazer o seguinte. A gente aprende a filtrar. A gente dá importância só para quem tem importância. E a gente aprende a colocar filtro no coração, na boca, de dentro para fora e a conviver com o que o outro traz de pior, sabendo que junto com o que ele traz de pior, vem o melhor dele também. A gente vai fazer mais live, a gente vai falar de mais assunto, a gente continua querendo a mesma coisa, a gente não é o Whindersson Nunes, infelizmente. Nenhum de nós virou blogueirinho. Infelizmente aqui não é Irmãos Neto, seria bom pra caramba se a gente fosse, eu não vou negar, mas a gente não é. Eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp, tá sendo muito massa saber que as pessoas são tão iguais a gente, passam tanto pelas mesmas coisas e principalmente quando as pessoas dizem assim, você fala da maneira que você fala porque você sabe. É isso, a gente fala como a gente fala porque a gente sabe. A gente não vem aqui apontar o dedo na cara de ninguém, a gente faz as mesmas coisas, os mesmos erros e acertos. Tá todo mundo junto. A nossa próxima live vai ser em breve. A gente ainda não sabe do que vai falar. A gente vai fazer uma live São Paulo-Sorocaba, porque a gente é desse. A gente tem um cara que manja aqui das TI, ó. Que vai fazer os bagulho, entendeu? E se vocês quiserem dar... fala disso, fala daquilo... Coloca aí. Eu tô vendo que vocês estão comentando, não enxergo. Então eu não consigo nem falar com vocês. Eu acho que, se eu não me engano, o Facebook me marcou também na publicação. Quem quiser me adicionar lá, manda convite, eu aceito numa boa. Ele tá tomando remédio, ele tá sob controle agora, ele tá até fofo. Ele até fala com as pessoas agora, ele tá sem coleira até, ó, pode ver. Mas tem uma coisa que eu queria até falar, antes da Lu fechar a nossa live, é o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado como a gente toca as pessoas, tá? Eu vi um comentário aqui, não vou falar de quem é, mas a pessoa que fez vai saber qual é o comentário, que ela disse que ela gostaria de ser assim, de não se importar. Entenda uma coisa, não é que eu não me importe com as pessoas, não é que eu não me importe com o que eu escuto, é que eu lido bem com as coisas que eu escuto e as coisas que não me interessam eu descarto. Porque você não pode levar tudo a ferro e a fogo também. Então, assim, muito cuidado com essa coisa da opinião, essa coisa da ajuda e tudo mais, porque quando alguém vem te pedir, ou quando você pede para alguém, as duas pessoas estão sendo modificadas na história, as duas pessoas estão sendo tocadas na história, né? E quando a gente toca na vida do outro, a gente tem que tocar com cuidado. Porque a gente pode causar um estrago que não é necessário. E porque o outro também pode ser a gente, né? E porque o outro pode ser a gente. É justamente a coisa da crítica. A gente critica todo mundo, mas a gente não aceita a crítica pra gente. Assim como a gente não aceita a aprovação do outro, assim como a gente acha que a gente tem que dar aprovação pro outro, tudo isso vale. Enquanto a gente tá fazendo, tem porquê, tem desculpa, mas quando é o outro que faz, não tem mais. A justificativa só serve quando é da gente, né? Quando é pra mim, quando é pro outro, ela não existe. Então, se colocar na cadeirinha do outro, se colocar no lugarzinho do outro, é super joinha, vale muito a pena. É muito mesmo. bom. Gente, até a próxima. Tchau. Eu vou ler depois, tá? Cadê?